Um outro processo de separação é a filtração. Ele também é usado em misturas heterogêneas, mas misturas líquido e sólido, okay? Ou seja, onde tem uma fase líquida e a outra fase dessa mistura heterogênea é um sólido. E como é que ela é usada? Vamos supor que eu tenho aqui uma mistura heterogênea de um líquido com um sólido. Podemos usar de novo o exemplo da água com areia. Então, a gente tem um funil de vidro com um filtro. Esse filtro pode ser de diversos materiais. E aqui, gente, eu estou apresentando um esquema que está associado a algumas aparelhagens específicas de laboratório. Mas esse sistema de filtração ele pode ser usado em diversas situações. O filtro não necessariamente tem que ser algo específico, né? O processo de filtração pode se dar de várias maneiras. Vamos tentar entender como é que é esse processo para a gente fazer essa generalização. Então, esse filtro ele pode ser feito de diversos materiais, mas o que importa é que ele é um tipo de material poroso, ele é feito de um material poroso, por onde a fase líquida ela pode passar, né, ele consegue permitir a passagem do líquido, mas ele retém a fase sólida. Então, supondo aqui, ampliando um pouco esse processo, a gente tem, né, aqui novamente o funil, o filtro, e aqui a gente tem a mistura sendo jogada dentro desse funil e dentro do filtro. Dentro do filtro, o que vai acontecer? Essa mistura que continha a fase líquida e a fase sólida, ela vai entrar em contato com o filtro, a fase líquida vai passar e escorrer pelo funil e ser recolhida fora do funil. Em contrapartida, a fase sólida ela fica retida no interior do filtro, ok? E no fim do processo, você pode simplesmente retirar esse filtro, né, contendo a fase sólida, enquanto a fase líquida está sendo colhida aqui num outro recipiente. Esse filtro, gente, esse processo de filtração é muito comum. Na verdade, a gente faz isso bastante, por exemplo, quando faz café. Então, por exemplo, aquilo que a gente tem é um filtro de papel para café. E o que ele faz é exatamente isso. Ele retém a fase sólida do pó de café e permite com que aquela solução, que é o café, passe pelo filtro e seja recolhido em outro recipiente. Isso pode ser feito também, por exemplo, com esse filtro pode ser um pano. Então, dependendo da mistura que você tenha, você joga essa solução num pano. O pano ele tem uma certa porosidade e permite a passagem do líquido, mas retém, por exemplo, as pedras, a areia ou o sólido que está ali, dependendo da porosidade desse pano. Então, uma coisa importante é exatamente essa: esse filtro ele tem que ser adequado para aquele sólido. Se o filtro tiver poros, buracos muito grandes, ele permite a passagem do sólido. Então, ele tem que ser selecionado adequadamente para fazer esse processo.